na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia do Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Vamos estar lendo a partir do versículo 22. Prazer rever muitos irmãos. Meu pastor presidente está aqui. E quando meu pastor presidente está na nave da igreja, você sabe que as perninhas bambeiam, né? Sua o cangote, aquele suor frio, porque debaixo da autoridade nós temos que nos sujeitar. Amém? Poderia dar muitos testemunhos aqui na questão da sujeição. Então eu só digo uma palavra: seja humilde, respeite a opinião do seu pastor. Amém ou não amém? Quem é submisso aqui? Quem é sujeito? Quem glorifica a Deus pela vida do seu pastor? Glórias a Deus. Todos acharam? Lucas capítulo 15, versículo 22, diz assim: Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa o melhor vestido e veste-o, e ponde um anel na sua mão e alparcas nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Pode sentar, fique à vontade. Lucas 15 é um capítulo da Bíblia muito conhecido. Nós temos, o capítulo 15 de Lucas como os achados e os perdidos. Primeiro aparece a ovelha perdida, que se perdeu por causa de ignorância, se perdeu talvez por um pouquinho de inocência. Temos também a dracma perdida, que foi perdida por descuido. E nós temos a pessoa do filho pródigo, que se perdeu por livre e espontânea vontade. A Bíblia nos fala que de repente estava lá um filho vivendo a sua vida com a sua família, o seu pai, o seu irmão mais velho, tendo tudo, o seu pai na condição financeira boa, o seu pai sendo um homem de destaque no meio da sociedade, dando tudo aos seus filhos, inclusive conhecimento moral e espiritual em todas as áreas da vida. De repente aquele filho vira para o seu pai e fala: Pai, me dá minha parte da herança. Muitos pregadores, muitos cantores, muitos homens de Deus talvez acreditem que, de acordo com a lei judaica, o filho não poderia pedir aquilo, mas de acordo com a lei judaica poderia sim. Mas aquilo era um insulto ao pai. Um filho mais novo ou um filho mais velho chegasse para o seu pai e falasse assim: Pai, me dá minha parte da herança. Em outras palavras, aquele filho falaria para o seu pai: Pai, eu quero usufruir daquilo que você me deixou por herança, mas eu não posso esperar você morrer para conseguir. É dura essa palavra, não é verdade? Mas aquele pai era tão amoroso, aquele pai era tão sábio, aquele pai, ele queria tudo para o seu filho, mas talvez ele consigo mesmo pensou assim: eu vou permitir que isso venha acontecer. Eu vou permitir que esse meu filho vá e tome as suas rédeas, tome a direção da sua vida e faça o que queira com ela. Talvez ele venha e observe algumas quedas para poder se edificar e ter a sua família estabelecida e manter os mesmos padrões que eu tenho ensinado para ele. Porque o nosso Pai Celestial também faz dessas maneiras. Porque muitas coisas acontecem no mundo, porque Deus, ele tem a sua vontade permissiva. Deus permite algumas coisas acontecerem. Talvez, às vezes, a gente pega muitas lutas com as nossas próprias mãos. Quem já pegou luta com as suas próprias mãos aqui, levanta a sua mão. Nem todo mundo, graças a Deus por isso. Mas eu peguei lutas com as minhas próprias mãos. Eu tinha meu pai também, minha família muito bem estabelecida. De repente chegou um momento na minha vida em que meu pai faleceu. E eu entrei numa depressão. Aquela herança gigante que o meu pai deixou, aquilo dali foi, rápido. Aquilo que o meu pai deixou para mim foi muito rápido. A ponto de eu chegar no fundo do poço. Aquela droga que eu, outrora, até comercializava, ela foi o ponto de escravidão, foi a algema que o diabo usou para poder me arruinar, me lançar no fundo do poço.
Até o ponto de chegar lá na Cracolândia, Vila Velha, e chegar lá de ficar no meio de animais mortos, no meio de fezes, no meio do lixo, no meio da lama. Quando estava chovendo era debaixo de chuva, quando estava debaixo do sol quente era debaixo do sol quente, e eu não conseguia sair de lá. Eu virava para minha esposa, naquela época não tinha celular, eu ligava do orelhão sem crédito, e falava, eu estou em tal lugar, assim, 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 e eu não consigo sair daqui, vem cá me buscar. Ela está ali de prova para isso. E aquilo dali o inimigo usou para poder me acorrentar. Mas da mesma maneira como o filho pródigo, ele já estava acorrentado lá naquele lugar para onde foi? Não, ele já estava acorrentado antes. Jesus falou bem assim, se eu verdadeiramente vos libertar, vós sereis livres. Às vezes as pessoas acreditam que tomar o seu próprio rumo, tomar a sua própria rédea, tomar a direção da sua vida, falar, eu sei o melhor para mim, eu sei o melhor para a minha família, eu sei o melhor do que eu tenho que fazer. Nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que avaliar, pontuar algumas coisas, para ver se o nosso Deus dos céus, ele está aprovando aquilo que nós estamos fazendo. Foi aquilo também com o filho pródigo. Ele lá na casa dele, ele já estava preso. Preso em quê, pastor? Já estava preso nas suas próprias convicções. Passou a mão naquilo que o seu pai lhe deu e foi para o mundo. A Bíblia fala que no grego usou e gastou tudo dissolutamente. Em outras palavras, o termo grego usado no original significa que ele usou o dinheiro de maneira devassa. Provavelmente deve ter gastado com bebedeira, provavelmente deve ter gastado com a prostituição. E uma coisa que é assim, né? Todo mundo sabe que para ganhar dinheiro é difícil. Quem tem ganhado dinheiro fácil aqui? Para ganhar dinheiro é difícil, não é verdade? Sim ou não? Como é que se ganha dinheiro? Trabalhando. Como se ganha almas? Trabalhando. Como se ganha reputação? Trabalhando. Eu nunca vi um ator receber honra de ninguém. Nunca vi uma pessoa que não é trabalhador ter um dinheiro que venha ser um sustento para a sua vida, para a sua família, mas que venha prosperar. Às vezes a pessoa ganha fácil e vai fácil. Então, aquele jovem, ele foi, gastou tudo. E chegou um momento que ele se viu no meio da pobreza. No meio daquele povo que não era o seu. Porque você viver num povo que não é o seu, não é fácil. Quem já viveu como imigrante aqui? Levanta sua mão. Você também? Deixa eu ver você. Você já viveu como imigrante, né? Você sabe como é que é, né, varão? Mais alguém? Já viveu como imigrante? Irmãos, a época que eu fui viver lá na Europa, foi um dos piores momentos da minha vida. Porque uma pessoa de bem no meio de um povo que não é o seu, não tem valor nenhum. E se a pessoa está na prova, menos valor ainda vale. O irmão ali, talvez, ele com certeza pode concordar comigo nisso. Você imagina um homem que estava no fundo do poço, no meio de um povo que não era seu. Sabe o que acontece? O inimigo, que já tinha prendido ele, começou a humilhar ele. Ninguém dava nada para ele comer, conseguiu arrumar um emprego, conseguiu arrumar um trabalho para poder ter algum tipo de sustento, só que aquele sustento não era o suficiente. A Bíblia fala que ele tinha vontade de comer as alfarrobas que eram dadas para os porcos, e a alfarroba, um ser humano que come ela não consegue digerir. Em outras palavras, o que acontece? Ele queria até mesmo o pior para ele, mas não conseguia. Em outras palavras, aquele jovem, ele tinha tudo para poder tirar a sua própria vida, sim ou não? Quem concorda comigo que sim? Sabe por que ele não tirou sua própria vida? Porque se ele confiasse nele mesmo, se ele olhasse para ele mesmo, ele ia ver que não tinha mais futuro nenhum para você. Mas o que ele fez? Ele olhou e se lembrou da casa do seu pai. Oh, coisa maravilhosa. Ele atentou e se lembrou do amor que tinha na casa do seu pai. Se lembrou da fortuna que tinha na casa do seu pai. Se lembrou da maneira como o seu pai tratava até mesmo os seus empregados. E ele diz, a Bíblia, que ele caiu em si mesmo. Na psicologia nós chamamos de insight. Ele teve um insight. Ele caiu em si mesmo. Ele conheceu ali a situação dele, olhando de fora. Ele saiu dele mesmo. E quando ele caiu nele mesmo, ele sabia muito bem o que precisava fazer. Meu irmão, talvez você está aqui essa noite, talvez você entrou aqui pelo seu templo.
a esse lugar de adoração que você tem aqui. Você talvez, você meu irmão internauta, você que está acompanhando o culto na internet, dentro da sua casa, dentro do local de serviço, talvez você está aí pensando, as coisas não vão acontecer da maneira que eu espero. Meu irmão, se você talvez confiar muito em você, talvez se você esperar muito em você mesmo, talvez você não consiga, talvez as suas forças se acabem, talvez as suas mãos se enfraqueçam, mas quando você olha para o céu, fala, na casa do meu Pai, na presença do meu Pai, no meu Pai eu consigo força, no meu Pai eu consigo escape, no meu Pai eu consigo o melhor, e aquilo tudo que eu realmente preciso. Quem concorda comigo assim? E aquele jovem falou uma coisa interessante. Falou, voltar-me-ei para a casa do meu pai. E ele fez uma desculpa já pronta, né? Falou, eu vou voltar, e quando eu chegar lá, eu vou falar, pai, pequei contra ti, pequei contra os céus. Precisa me receber como um dos teus filhos, me recebe como um dos teus menores trabalhadores. Porque um dos teus melhores trabalhadores, um dos teus pequenininhos, os seus menores servos, tem muita coisa melhor do que muita gente que eu vi lá no mundo. Você está entendendo o que eu quero dizer, né? Às vezes a gente acha que dentro da igreja, não estou sendo visto, não estou sendo valorizado. Vim para a igreja, vim para a presença do Senhor, está me trazendo angústia, tribulação, problema. Mas pode colocar uma coisa na sua cabeça, meu irmão, pode colocar essa na minha conta como pregador também. Eu vou te falar uma coisa, meu amigo, minha irmã, meu irmão, que você que está aqui me ouvindo, ou você está me vendo aí na sua casa, no seu local de trabalho, você pode colocar essa na minha conta. Quando você coloca a sua vida na presença do Senhor, debaixo da autoridade do Deus Altíssimo, para você fazer a sua vontade, para você fazer a sua obra, pode ter certeza que pelo menos o mínimo possível para aquilo que vai alegrar o seu coração, Ele vai providenciar. Mas o nosso Deus tem coisas melhores, inefáveis, que nem um olho viu, nem um coração sentiu, nem foi dito por alguém. Deus tem coisas maiores, Deus tem coisas melhores, Deus tem coisas inefáveis preparados para nós. Interessante que na cidade de Borja, no Iraque, há muito tempo atrás, viveu um homem chamado Ali Hafed. Esse homem, Ali Hafed, da cidade de Borja, no Iraque, ele era um homem muito rico. Diz a história local que ele tinha muito dinheiro. Ali Hafed tinha uma fazenda enorme, era o maior fazendeiro da cidade na época dele. Tinha muitos empregados, muitos servos, tinha muito dinheiro, tinha muito gado, tinha muitas casas. Ali Hafed tinha tudo em suas mãos. Ele era um homem, nos dias de hoje, vamos dizer assim, realizado financeiramente, em meio à sociedade. Mas só que diz a história local que uma vez chegou um forasteiro, chegou naquela cidade, e era um homem de negócios. E diz a história local que ele foi até a casa de Ali Hafed para conversar com ele. Diz a história que Ali Hafed recebeu ele, conversou com ele. Só que quando aquele homem virou as costas e foi embora, diz a história local que a mente de Ali Hafed virou ao contrário. Pastor, o que aconteceu? Aquele forasteiro chegou e falou que em determinados locais do mundo antigo tinha alguns lugares que estavam muitas pessoas ganhando dinheiro muito fácil com a extração e a mineração de diamantes. Era uma coisa ruim Ali Hafed querer ganhar um pouco mais de dinheiro? Quem concorda comigo que não era? Ele ia trabalhar para conseguir mais. E olha, ser pobre, eu já fui pobre, me considero sendo humilde. Agora, ser rico também não é problema. A Bíblia condena a riqueza? Sim ou não? Não. Jesus falou que o que ele condena é o amor às riquezas. Porque tem muito pobre que tem o nariz muito em pé do que é muito rico do que eu conheço. Quem conhece também assim, levanta a sua mão.
Tá bom, mas isso daí é uma coisa para pregar em outro dia, né? Então, o que acontece? Ali Rafé tinha um propósito bom? Sim. Mas a cabeça dele virou. Por quê? Porque o propósito era bom, mas aquilo que ele já tinha como valor foi deixado de lado. Por quê, pastor? Porque a história local fala que Ali Rafé fez de tudo para vender a sua fazenda, para vender o seu gado, fez de tudo para poder desfazer daquilo que ele tinha, para poder ficar livre e ir em direção ao seu sonho. Aquele sonho existia no coração de Ali Rafé? Sim ou não? Não. O que aconteceu? Aquele forasteiro despertou um desejo ruim no coração de Ali Rafé. Sabe por quê? Porque o inimigo ele faz também dessas maneiras com nós nos nossos dias. Coloca algo parecendo sendo bom, mas que no final ele vai destruir os seus princípios básicos: família, dignidade, firmeza, constância. Aleluia. Às vezes nós temos que primar primeiramente os nossos valores primordiais, básicos. Eu sempre falo com a minha esposa: vamos sempre comer arroz e feijão, porque não adianta você querer fazer o escargot junto com o caviar, porque eu nunca fiz isso, e se eu fizer vai virar uma lambança, não vai ficar a mesma coisa lá do restaurante. Então vamos comer arroz e feijão. Quem come arroz e feijão aqui? Nem todo mundo é vegetariano, irmão? Tem vegano aqui? Tem vegano? Tem? Tem algum vegano aqui? Quem gosta de comer carne de porco aqui? Eita glória, é a grande maioria, né? Você gosta também, né, pastor? Então nós temos que procurar aquilo que é básico em nossas vidas. Nessa pandemia, sabe o que aconteceu? Uma coisa que eu e minha esposa observamos muito, já vou terminar a mensagem daqui a pouquinho. A igreja, o templo, é um local de referência, sim ou não? Sim ou não? Sim, com certeza. Se você está doente, o que você faz? Você vai lá no hospital? Ou você sai pelas casas na sua vizinhança procurando ver se tem algum médico lá? Não. Quando nessa pandemia se fechou o direito, porque é direito abrir o templo, é direito constitucional abrir o templo, mas os nossos líderes superiores do nosso ministério achando por bem não causar escândalo, primar as vidas humanas. Por isso que não permitiu o templo ficar aberto. Depois, de acordo com as diretrizes do governo, foi liberando, está ainda com restrições. Mas o templo é local de referência. O templo é local de referência. Quantas vezes aconteceu, né, meu bem? Minha esposa, quantas vezes aconteceu, onde a gente morava lá em Vila Velha, né? Demônio pegava alguém lá e ia bater na porta de quem para expulsar? Na porta do pastor. Mas nem sempre o pastor está disponível. Sim ou não? Então o templo é uma referência. Então aqui é uma coisa básica. É uma coisa primordial na vida do crente. É o templo aberto. A igreja é quem? O templo ou a membresia da igreja? A igreja somos nós. Sim ou não? Porque tem muitas igrejas que às vezes estão no local lá, a igreja é alugada, a igreja está lá, e enquanto a igreja está lá, a glória de Deus está dentro do lugar. Amém ou não amém? Quando a igreja vai embora e depois entra um boteco, a glória de Deus continua lá? Não, porque a glória de Deus está na igreja. A igreja somos nós, mas o templo aqui é primordial, porque aqui é referência. Parece que não, mas se você pedir para Deus abrir os seus olhos espirituais, você vai ver um estandarte aqui de todo tamanho, grandão, gigante. Quem estiver de longe no mundo espiritual vai olhar, vai ver, fala, ali tem uma bandeira de Jesus naquele lugar. Porque o inimigo ele tenta tirar isso das nossas vidas. Nós como igreja nós temos que estar percebidos. E aconteceu isso com Ali Rafé. De repente ele conseguiu vender tudo, vendeu para um dos seus servos,
e partiu na terra longínqua. Foi para um lado, diz a história local que ele foi para outro, foi gastando dinheiro para formar pontos de mineração, tentando achar diamantes, e a história fala que ele, depois de um bom tempo, não conseguiu encontrar nada. Encontrou nada. Foi na falência. A história local fala que a esposa e os filhos dele abandonaram ele, ficou sozinho, ficou na prova sozinho, sem família, sem dinheiro, perdeu tudo que tinha. E a história local fala que ele foi, por último, e tirou a sua própria vida. Triste. Só que eu vou contar o outro lado da história. Aquele servo que comprou o que era tudo de Ali Rafé, era um servo fiel a seu senhor, Ali Rafé. Trabalhou praticamente a vida inteira, e o sonho dele era ter uma pequena fazenda. A história local fala que ele já estava juntando dinheiro há um pouco tempo, já tinha um pouco de dinheiro. Quando ele ouviu o seu senhor falar que queria vender, ele já pronto começou a se esforçar mais para juntar mais. Diz a história local que até ponto de até passar dificuldade, mas juntando dinheiro. E quando o seu senhor pronto já quis vender a fazenda, porque só faltava vender a fazenda, ele foi, pegou e conseguiu dinheiro emprestado e foi e comprou a fazenda de Ali Rafé. A história local fala que foi difícil. Ele no começo não tinha gado, não tinha servos, só tinha ele, a esposa e os poucos filhos. Mas a história local fala que ele foi trabalhando, foi pelejando, foi lutando, ele e a sua família, a ponto dele começar a ganhar dinheiro novamente com aquela fazenda, ao seu gado crescer naquela fazenda, a ponto de ter uma quantidade de dinheiro suficiente para ser considerado uma pessoa de sucesso. A história local fala que tinha um rio, passava dentro da fazenda. Em determinado dia, de manhã cedo, diz a história que foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, com aquele sol já nascendo, já esquentando, aquele servo do seu senhor Ali Rafé estava andando beirando o rio, indo trabalhar para a lavoura. Quando ele estava olhando para o rio, ele em determinado momento ele olhou para o rio e viu um brilho diferente. A história local fala que ele parou, e aquilo entregou ele tanto, ele queria saber aquilo que estava brilhando dentro d'água. A história local fala que ele chegou, pulou, pegou, e quando ele trouxe a mão, viu que era uma pedra muito brilhante. A história local fala que ele pegou aquela pedra e foi até um dos homens da cidade que trabalhava com joias. E aquele homem viu aquela pedra e avaliou, e foi considerado ali um dos diamantes negros mais valiosos daquela época. Valia aquele diamante negro praticamente o preço da fazenda. Oh, aleluia. E ele, sabendo que tinha encontrado aquela pedra, ele providenciou uma maneira de estar garimpando aquele rio dele, da fazenda que ele havia comprado do seu senhor Ali Rafé, e encontrou, diz a história local, muitas e muitas mais pedras semelhantes àquela, e se tornou um dos homens mais ricos, até mais do que o seu senhor. Ali Rafé, ele tinha tudo nas mãos, sim ou não? Precisava de mais? Não. Era digno dele procurar mais? Sim. Foi bom ou ruim ter deixado os seus valores primordiais para ir em aventura? Errado. Mas no fundo Ali Rafé tinha um tesouro naquilo que era seu, mas ainda não havia descoberto. O filho pródigo, ele conseguiu descobrir, porque ele olhou para aquilo que o seu pai era, para aquilo que o seu pai tinha, para aquilo que o seu pai poderia proporcionar, e não fez como Ali Rafé, tirando sua própria vida,
mas se sujeitou debaixo da autoridade do seu pai. A Bíblia nos fala que quando aquele filho pródigo foi chegando no caminho perto da casa do seu pai, de longe o seu pai olhou e viu ele entrando pela curva da estrada. Sabe por quê, meu irmão? Porque pai que é pai, ele fica o tempo inteiro esperando aquele que está por chegar. Às vezes a gente peca, às vezes a gente transgride, às vezes a gente faz muita coisa errada, mas às vezes a gente acredita que Deus não vai nos perdoar. Às vezes a gente acredita que Deus não tem condições de mudar a nossa história. Às vezes a gente acredita em nós mesmos. Às vezes acreditamos que nós não temos mais força, mas o nosso Deus, Ele tem força. O nosso Deus, Ele tem poder. O nosso Deus, Ele tem a direção. O nosso Deus tem o escape. O nosso Deus, Ele tem a chave de Davi. Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ele ainda tem poder de fazer uma porta aonde não tem porta, e Ele coloca uma parede aonde não tem parede. Se você precisa de um escape, se coloque de pé. Se você precisa de um escape, se coloque de pé. Meu irmão, você que está nos assistindo pela internet, se você precisa de algo na sua vida urgente, coloque a mão sobre o seu coração. Não por mim, não por mim, não por você, mas pelo Deus que nós servimos, pelo Deus que nós clamamos, pelo Deus que nós nomeamos Ele como o Criador, como aquele que era, que é e que há de vir. Aquele que era do passado, Ele está aqui hoje. E não importa o futuro que virá, porque até provação com o nosso Deus é melhor do que bênção do que está lá no mundo. Você que precisa se colocar de pé, se coloque as suas mãos sobre o seu peito. Feche seus olhos. Vou estar orando por você. Se for uma cura, Deus elimina a cura. Se for um escape, Deus dá o escape. Se for um milagre, o milagreiro é Jesus. Não eu, mas aquele que tem poder de fazer milagre. Jesus de Nazaré, Yeshua HaNosri, está aqui hoje. Ele tem poder para fazer o impossível ainda hoje. Ele tem poder para te livrar, Ele tem poder para te libertar, Ele tem poder para realizar um milagre. Ele pode tirar aquele que está lá no UTI. Aleluia! Ele tem poder de realizar o impossível. Você crê? Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu peito, vá falando com Ele aí. Fale com Ele aí, ore Ele, ore a Ele. Rasgue o seu coração na presença dEle. Fala com Ele: Senhor, eu sou um pobre pecador, eu sou pequeno, eu sou falho, eu estou tentando acertar, mas eu não estou conseguindo ir para o alvo. Ele hoje vai te dar a sua direção. Ele hoje vai pegar na sua mão. Ele vai te levar naquilo que Ele tem prometido. Ele vai realizar aquilo que você tem sonhado. Soberano e eterno, Deus Pai Todo-Poderoso, eu te exalto, eu te glorifico, Senhor. Pai, esperamos em Ti, Senhor. Em qual homem nós poderemos procurar aquilo que só está em Ti? O que nós podemos fazer com as nossas mãos, Pai, fracas? Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas, Senhor, coloca a Tua mão hoje. Toca no coração hoje. Toca na enfermidade hoje. Toca na mente hoje. Pai, esse casamento se destruindo, Senhor. Toca no coração daquele homem. Toca no coração daquela mulher intransigente, inconsequente. Pai, pessoas estão passando problemas financeiros, Senhor, mas eu te glorifico porque o Senhor tem me sustentado. Eu te glorifico porque o Senhor tem
pegado nas minhas mãos e me sustentado. Eu te glorifico, Senhor, porque eu sou aquele que tem as chaves necessárias para abrir portas espirituais, materiais. Pai, eu te glorifico pela minha vitória. Eu te glorifico pela vitória dos meus irmãos. Eu te glorifico pela cura. Eu te glorifico pela porta de emprego. Eu te glorifico por tudo, mas primeiramente pelo aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o eterno, Hashem La'olam, o eterno, aquele que vai continuar sendo para todo sempre. Passarão os céus e a terra, mas a tua palavra não passará. O Senhor não passará, o Senhor permanecerá. Recebe a sua vitória, meu irmão. Você crê e recebe a sua vitória? Abre as suas mãos assim, e no gesto de fé, fecha elas. Toma posse. Fala, é meu. Fala consigo mesmo aí, é meu. Eu creio. Eu tomo posse. Eu vou ser uma testemunha. Receba da parte do Senhor. Receba de Deus. Se você crê também da mesma maneira comigo, levanta a sua mão, exalta, glorifica, bate palma, faz o que você quiser, mas não cesse de adorar. Obrigado, pastor. Meus amados, acabamos de ouvir a mensagem da palavra do Senhor. E eu quero perguntar se tem aqui uma pessoa fora tocado pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, e abriu seu coração e deseja confessar Jesus como seu Salvador. Ou quem sabe, já foi um servo do Senhor, já se alimentou nessa mesa farta na casa do Pai, mas por uma questão ou outra distanciou, afastou. Mas é noite do retorno, é noite de voltar à casa do Pai. Quem sabe em casa, através da transmissão deste culto, você recebeu a palavra, fora tocado pelos louvores, a oração, e o Espírito Santo trabalhou de forma especial ao seu coração. É hora de você tomar uma decisão. E a decisão deve ser tomada agora. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje é o dia da sua decisão. Se tem alguém aqui, manifeste. Nós queremos te conhecer, orar por você e te apresentar a Deus. A vida aqui passa, mas nós não estamos preparando para viver só aqui. Estamos preparando para viver na eternidade. A vida aqui é passageira, a eternidade é para sempre. E na eternidade, só com Jesus, só com Deus. Aqui está a primeira pessoa. Tem mais alguém? É hora da decisão. Muitos deixaram para depois. Veio a pandemia, foram embora sem Jesus. Mas hoje você tem esta oportunidade. Levante a sua mão e ore comigo.